Você conhece Robert Eggers? Esse que para mim é um dos diretores mais promissores da atualidade. Eu gosto demais dos 3 filmes que esse cara lançou até então. Sei que é daqueles filmes que ou a galera ama ou a galera não gosta nem um pouco, mas são filmes marcantes, icônicos, sempre estão em pauta e também, na minha opinião, nas décadas aí no futuro, serão lembrados e reverenciados, tá? Mas até lá, que tal aqui nesse videozinho a gente falar sobre o Robert Eggers, sobre esse diretor, criador, o que se passa na cabeça desse cara, da onde que ele veio, para onde que ele vai. Então vamos adentrar a vida dele agora mesmo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para a gente falar sobre a vida, um pouquinho da história, algumas curiosidades, fatos de Robert Eggers, né? Esse diretor aí que já tem deixado a sua marca, que eu tenho certeza que ainda vai entregar muita coisa legal pra gente no futuro, né? Esse que é conhecido carinhosamente pelo apelido de Robertão dos Ovos aqui no Brasil, né? Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também, e seja membro do Refúgio Cult, claro, se você puder e quiser, para participar de lives exclusivas e ter acesso antecipado ao conteúdo do canal, e deixa o seu like aqui, que esse é fácil, rápido e de graça e ajuda demais os vídeos também. Vamos lá, sem mais enrolação, para os nossos 30 fatos. Ó, o contadorzinho tá aqui, vai acompanhando. O nome dele completo é Robert Houston Eggers. Isso mesmo, Houston Eggers. Robertão é americano, nascido em Nova York no dia 7 de julho de 1983. Robert Eggers é casado com Alexandra Shaker, uma psicóloga que ele conheceu quando eles dois eram criancinhas, e hoje eles são casados e têm um filhinho chamado, olha só, Houston. Será que o sobrenome dele também é Houston, né? Porque o do pai... Então seria Houston Eggers, alguma coisa assim, sei lá. Ele tem 3 anos de idade. Robert, em entrevista, falou que quando ele era criança, ele era fã de quadrinhos, especificamente da Marvel. Só que ele largou de mão, nunca mais tocou em quadrinho nenhum, quando um amigo do padrasto e da mãe dele deu de presente para ele 2 livros, na verdade, feito de madeira, né, que eles chamam ali de woodcuts, com umas artes bem legais. Ele disse que ficou encantado, e eram histórias mitológicas com criaturas marítimas, deuses, demônios, e daí em diante o cara só se interessou mais por mitologias loucas, livros, etc. What then? Robertão não sabe qual é a identidade do seu pai biológico. A sua mãe, depois que teve ele, alguns anos depois, conheceu Walter Eggers, com quem teve 2 filhos gêmeos, Max e Sam. Ele passou a infância morando em New England, uma região nos Estados Unidos, e frequentemente ali durante a infância, pré-adolescência e adolescência, ele sempre visitava o Plymouth Plantation em Massachusetts, que é um museu de história vivo. Eles fazem ali réplicas de uma região que foi colonizada pelos ingleses lá no século 17. E lá a gente tem as fotos aí, é rodeado pela natureza, pelo verde, as casinhas de madeira, tem as pessoas ali usando os trajes, né, lá do século 17, tem toda uma imersão, e isso aí tudo lembra um filmezinho que Robert Eggers ia dirigir um tempo depois, alguns anos depois, né? Sim, meus amigos, A Bruxa, o seu primeiro filme, foi inspirado nesses passeios aí, né, pela New England e por esses museus de histórias vivos, e aí o resto é história, né? Em 2001, aos 18 anos de idade, Robert Eggers volta para Nova York e se inscreve em um conservatório de atuação. E lá ele começa a se aprofundar, ter um contato maior
com a arte, com o teatro e depois o interesse pelo cinema também. Tanto é que antes de ser diretor de cinema, Robertão dos Ovos foi designer e diretor de peças teatrais menores lá em Nova York, né? O cara começou ali no teatro. A ideia do Robert, desde muito jovem, sempre foi fazer de A Bruxa o seu primeiro filme, tá? Só que para conseguir grana para fazer aquilo não é fácil, né? O cara tava ali muito jovem no teatro, tentava convencer o pessoal até que não. E aí ele teve uma ideia, fazer o seguinte: vou produzir um curta-metragem de 11 minutos. Esse curta é chamado Brothers. Até pouco tempo tinha aqui no YouTube, dá uma procurada aí, Brothers do Robert Eggers, porque aquilo seria a forma dele provar, mostrar para os potenciais investidores, produtores, a capacidade do cara, e ele consegue, tá? Brothers é incrível, imersivo, intenso, tem ali uma base de terror ali, são dois irmãos morando ali no meio do mato, enfim, tá? E aí o cara conseguiu, eles viram o potencial do rapaz. Robert Eggers é muito conhecido por estudar obsessivamente as temáticas, os personagens, as histórias das épocas em que ele tá contando ali os seus filmes, as suas narrativas. Só para você ter uma ideia, a pré-produção de A Bruxa ali, quando ele estava pesquisando sobre, né, os contos lá da New England, etc., o cara levou cerca de 4 anos para fazer essa pesquisa, tá? E a gente pode reparar, né, que A Bruxa tem todo um dialeto antigo, arcaico, por conta das pesquisas do cara, tá? Chris Columbus, sim, ele que já foi diretor de Esqueceram de Mim, de Harry Potter 1 e 2, ele foi produtor de A Bruxa, você sabia disso? Pois é, ele foi convencido não só pelo Brothers lá, o curta, mas também pelo storyboard de A Bruxa, feito ali pelo Robert Eggers e com a ajuda de alguns artistas amigos, mas o Chris Columbus falou que o storyboard, o desenho ali, cena por cena, os diálogos, né, era tão incrível, tão cheio de detalhe, que ele falou, cara, não tem como esse filme dar errado. Que saiu, temos que lembrar, pela nossa queridíssima A24. Robert Eggers teve que filmar A Bruxa no Canadá para sair mais barato. Tendo custado 4 milhões de dólares, arrecadou 40 milhões de dólares mundialmente. Seu segundo filme, lançado oficialmente em 2019, intitulado O Farol, existiu graças, sabe o quê? A um manual antigaço para faroleiros, né? Trabalhadores de faróis. Sabe de quando que é esse manual que o Robert Eggers achou? 1881. O cara estudou esse manual de cabo a rabo. Então ele sabia muito da disposição, como eram os trabalhadores, as coisas, as instruções. Então tava tudo lá, cara maluco. Rapaz, Robertão insistiu em construir o seu próprio farol para gravar o filme. Isso mesmo. Tinha os faróis por aí, lá nos Estados Unidos estava cheio e tal, mas ele falou, não, eu quero construir um farolzão do zero. Ele mandou construir um farol de cerca de 22 metros de altura. O negócio levou ali um bom tempo e gastou um dinheirinho a mais também. Ele decidiu chamar o seu xará, Robert Pattinson, para participar de O Farol, porque ele assistiu o filme Good Times, de 2017, em que o Robert Pattinson, ele é o protagonista, é um thriller muito bom, desconhecido. Pelo amor de Deus, se ainda não viu, assista, o cara tá surtadaço. O Robert Eggers olhou pra tela e falou assim, esse cara tem que estar num filme meu. Durante o lançamento de The Lighthouse, O Farol, Robert Pattinson, participando das entrevistas e tal, confessou que teve um dia que ele brigou ali com o Robert Eggers, tá? Nos bastidores, porque ele disse que tinha uma cena que o Robert Eggers sempre jogava spray de água na cara do Robert Pattinson. Isso foi repetido tantas e tantas vezes, bota 15, 20, 30 vezes, sabe-se lá. Robert Pattinson surtou, os dois deram uma batidinha de boca ali e o Robert Pattinson admitiu nessa entrevista que pensou ali até dar um soquinho na cara do maluco, tá? Seeing the back of his head. Em 2016, um senhor chamado William Dafoe foi com a sua esposa pegar um cineminha. Comprou pipoca, o refrigerante, o filme era A Bruxa. O cara ele ficou tão deslumbrado com esse filme, tão atormentado e obcecado, que ele falou assim, eu preciso trabalhar
com esse diretor. Ele arrumou ali, o cara tem contato, o cara tem moral, né? Arrumou o número de telefone do Robert Eggers, ligou para ele e falou, preciso estar no seu próximo filme. E aí o que aconteceu? O Farol 2019, William Dafoe e Robert Pattinson. Robert Eggers já estava preparando o seu próximo filme, que seria o remake de um filminho aí, como é que é o nome dele mesmo? É mesmo, Nosferatu, sim, aquele projeto dele, né, o remake do clássico de 1922. Ele já estava ali, pesquisando tudo, preparando tudo. A equipe já estava selecionada, a atriz Anya Taylor-Joy lá da Bruxa ia voltar, o Harry Styles ia estar nesse filme. Só que o que aconteceu? Harry Styles teve um problema na agenda, defasou, né, o filme ali, ficou, né, sobrando um papel importante. Algumas outras questões da equipe, né? Um pessoal acabou pulando fora, o projeto foi desandando. O coitado do nosso Robert desanimou e aí o projeto vai ter que ficar pro futuro, né? Tomara. Ephraim Winslow, or Thomas Howard, I know. A ideia para fazer o The Northman, o seu último filme, veio com um almoço lá em 2017 com o protagonista do filme, o Alexander Skarsgård. Eles estavam ali trocando uma ideia de boa e aí os dois falaram assim, os nossos sonhos é fazer um filme de viking, né? Os dois falaram, vamos fazer um filme de viking? Vamos. Então eles saíram desse almoço convictos que iriam fazer um filme de viking. Isso lembrando, né, 2017, eles só começaram a gravação, bastante tempo depois, em agosto de 2020, mas saiu, tá aí bonitão. Robert Eggers nunca tinha gravado uma cena de ação antes de The Northman, né, porque em A Bruxa não tem, o Farol também não tem, então ele teve, né, que se aprimorar, ele teve que dar aquela estudada, como ele ia fazer, e olha, particularmente eu gostei bastante de todas as cenas de ação de The Northman, tá? Parabéns pro nosso ovão. Robert já declarou em entrevista que ele teve vários problemas com os executivos de The Northman, né? Muito mais dinheiro envolvido, os caras querem botar mais a mão, a autoralidade do cara fica de lado, né? Então ele disse que deixaram ele insatisfeito, tá? Ele disse que aquela versão do cinema não é exatamente a dele, o que é uma coisa comum também, né? Eu acho que ele aprendeu isso na prática, mas teve uma boa confusão ali nos bastidores, tá? The Northman foi o filme que mais Robertão teve dinheiro ali em suas mãos, né? Mas muito mais, né? Teve lá em A Bruxa 4 milhões, tranquilinho, em O Farol 11 milhões, e aí, The Northman 90 milhões, rapaz, né? Ele disse que teve muito medo por lidar com um orçamento aí tão grandioso. Eggers tem planos até o momento de fazer de Nosferatu seu quarto filme. Então, aparentemente, vai ser o próximo filme do cara, mas vamos torcer, né? Se imprevistos não acontecer, tem umas maldições, né, em Hollywood e tal, que às vezes o cara quer fazer muito projeto e não sai. Eu tô bem curioso para ver, tá? O diretor, nesse momento, tá envolvido em desenvolver uma minissérie sobre o místico russo Rasputin, né? Essa série passaria ali mais ou menos do final do século XIX para o início do século XX. Ele também já revelou em entrevistas que não pretende fazer filme ou série, ou seja lá o que for, nos tempos atuais, né? Pode reparar que todos os filmes do Robert Eggers no mínimo aí 100 anos para trás, isso quando não é séculos e séculos, né? Então, pelo visto, ele pretende seguir uma vibe mais épica e clássica por bons tempos, tá? Ele já escreveu um outro filme medieval chamado The Knight, né? O Cavaleiro. Esse filme não está em produção, ele está ali em stand-by, porque se o Nosferatu não der certo, né? Tem várias especulações aí pela internet, então provavelmente esse The Knight pode ser o seu quarto filme. Vamos ver qual dos dois vem por aí. Os 5 filmes favoritos do Robert Eggers são Fanny Alexander, de 1982, Mary Poppins, de 1964, Andrei Rublev, de 19
1966. Nosferatu, de 1922, tinha que ter. Shadows of Forgotten Ancestors, de 1964. Robert Eggers não tem rede social, não tem. É um cara que ele gosta, né, de coisas mais rústicas, mais antigas, e faz bem, viu, Robert? Faz bem, você tá bom, Roberto, é isso mesmo. Às vezes até eu tenho vontade de, esquece esse trem e tal, porque complicado, viu? Ele já participou de um podcast da A24 com ninguém mais e ninguém menos do que Ari Aster. A A24 colocou os dois ali, Robertão e Ari, para conversar ali uns bons minutinhos. O negócio é sensacional. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição para você que nunca ouviu. Infelizmente tá em inglês, tá? Mas para você que dá uma entendida, vale muito a pena conferir. E para finalizar, Robert Eggers sempre está de preto ou roupa muito escura, né? Ele tem um estilo bem próprio, ali a barbona e tal, e também sempre usa vários anéis na mão, né? Aquela coisa meio Alan Moore e tal. Ele tem um estilo peculiar, mas que faz jus à sua criação, às suas obras, etc. Jesus, Mary and Joseph, Tommy. Então é isso, meus amigos. Isso é um pouco da história, da vida, da obra de Robert Eggers, esse diretor que eu gosto pra caramba. Agora é a sua vez, deixa aqui nos comentários. O que você acha desse diretor, dos seus filmes? Você gosta muito? Qual é o que você mais gosta ou por que você não gosta muito dos filmes dele? Você acha chato, não é pra você? Você já tentou dar mais de uma chance? Fala aí pra mim. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.